Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o André Leal, o André que é diretor-geral da Opla Logística. André, obrigado por ter aceito o convite e ter se deslocado lá de Paulínia para gentilmente me ajudar a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade. É sempre um prazer estar contigo. E como é que anda o mundo dos negócios? Como é que estão os desafios lá do lado do etanol? Bastante desafiador, né? Está sendo um ano bastante promissor aí para a gente, né? Não só no aspecto mercadológico, como também no aspecto aí logístico, né? Mas a gente está otimista que vai ser um ano positivo. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a atividade da Opla, como é que hoje ela desenvolve as suas atividades, André? A Opla hoje é uma empresa de armazenamento, né, de etanol, basicamente integrado num sistema de dutos, né, com a Logum, que é uma empresa de transporte por dutos de etanol, integrado com o sistema da Petrobras, né? Então a gente tem hoje uma importância relativamente grande aqui no Sudeste, do ponto de vista de armazenagem. É o maior terminal de armazenagem de etanol aqui na América do Sul, né, especificamente voltado para o etanol. E estamos aí com um desafio, né? A empresa foi recém-criada, uma JV que foi criada em 2017, uma parceria da Copersucar com a BP. Então a gente está fazendo todo esse processo de reestruturação da empresa, spin-off, né? Constituindo uma equipe, né, voltada para o crescimento, né, e para a estratégia que a gente pretende implementar, que é uma estratégia de crescimento para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento do mercado aí de biocombustível no Brasil. Você teve já diversos desafios na sua carreira profissional e hoje, como diretor da Opla, você acha que, pelo momento, pela dimensão, é o maior desafio que você está enfrentando, André? Sem dúvida, Luciano. Eu tenho uma carreira extensa aí, né, na área de logística, na área de desenvolvimento de negócios, projetos, na área comercial. Eu passei por empresas como a Vale, VLI, né, que me ajudaram bastante aí a esse desenvolvimento profissional, e com isso hoje eu acho que a gente tem na Opla uma oportunidade de pôr em prática todo esse conhecimento, né. Sem dúvida, é a primeira vez que eu estou à frente de um negócio, né, liderando plenamente todas as áreas, né, finanças, operações, área de desenvolvimento de negócio, estratégia, relação com o board, né, toda a parte de governança. Então é um desafio mais completo. Eu acho que ao longo da minha carreira eu fui passando por diversas áreas, né, e departamentos que ajudou a fortalecer os meus skills, né, para que hoje eu pudesse assumir esse desafio. Agora, vamos dizer que você está no meio de duas grandes corporações, né? Como é que é lidar politicamente, como é que é o trânsito dentro do board, como é que é essa atividade também que você tem na Opla, André? Sim, são duas grandes empresas, né, como você bem falou. A Copersucar hoje tem 50% da Opla, e a BP Biocombustível também tem 50%, né, de participação. A BP é uma parte do conglomerado, né, BP Mundial, então você tem aqui um braço no Brasil, que é essa área de biocombustível, mas a gente constitui um board bem equilibrado, né, a gente tem presidentes das duas empresas participando aqui no Brasil desse board, então o desafio ele se torna um pouco maior nesse sentido, né, mas eu tenho já alguma experiência de lidar com conselhos. Na época da VLI eu assumi algumas posições onde eu era responsável por essa governança dentro de alguns comitês, então isso me ajudou bastante. É claro que a gente tem um desafio, porque são clientes ao mesmo tempo, né, e são também sócios, então é lidar com parte relacionada, e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, com bastante transparência. A gente vem aprovando as políticas, né, que são necessárias para a gente ter as condições aí de contorno para o desenvolvimento tranquilo do board. Eu acho que a gente tem um board bastante profissional, voltado realmente para o negócio, né, separando bem os chapéus aí das duas empresas, como cliente e como sócio. Então a gente tem construído aí ao longo desses quase 16 meses que eu estou à frente do negócio, um board bastante maduro, acho que bastante profissional e competente. Agora, o Brasil, nós sabemos que ele tem muitas dificuldades em relação à infraestrutura, né?
E você está hoje numa atividade que utiliza um modal de transporte pouco explorado no Brasil, que é o duto. Como é que você vê, inclusive, essa participação da Opla em, de alguma maneira, direta ou indiretamente também, contribuir nessa questão tão importante que é a questão da precariedade da infraestrutura, André? Eu acho que eu venho do segmento de logística, né, como você bem falou no início, a gente tem uma passagem de quase 20 anos de experiência nesse segmento. Ao longo desse tempo a gente realmente viu, né, que o Brasil infelizmente prioriza os modais errados, né? A gente acaba priorizando muito o modal rodoviário, que é o modal que mais polui, é o modal que mais tem a menor eficiência, né, de consumo de combustível. Então, por isso a gente tem também um custo Brasil, que a gente, né, fala o tempo todo, bastante alto, né? E a solução para isso realmente é investir em infraestrutura, né? Mas eu acho que é sempre um trade-off que o nosso país enfrenta na hora de decidir entre o curto prazo e o longo prazo, porque esses modais requerem um planejamento, requer um trabalho né, de execução que o resultado vem um pouco mais à frente, e a gente acaba optando pela decisão de curto prazo. Isso traz para o país, com certeza, um impacto significativo, né? Na questão rodoviária, a gente vê que os preços dos combustíveis no Brasil são muito caros, comparativamente com mercados internacionais, como Estados Unidos e Europa, porque boa parte do transporte nesses países do combustível é feito pelo modal rodoviário ou ferroviário, né? E aqui a gente tem uma inversão, e por isso que a gente paga caro pelo combustível na ponta. Tem a questão tributária também que ajuda, né, nesse custo final, mas sem dúvida o componente logístico ele é significativo. A gente entende que o duto é a saída, tem vários projetos e iniciativas aí nesse sentido, hoje no Brasil, estão acontecendo numa velocidade um pouco aquém da nossa expectativa, mas eu acredito que com o crescimento econômico que a gente já começa a ver, né? Esse ano o segmento de combustível está crescendo cerca de 3% em termos gerais, né? Considerando o ciclo Otto, né, que é o consumo equivalente de gasolina em carros leves, a gente já vê um crescimento. Esse crescimento anima todo o setor, certamente, a tomar as decisões de investimento, a tirar da gaveta os projetos, né? Mas, por outro lado, a gente vê que a gente tem uma competência instalada muito boa, né? As empresas como Petrobras, Transpetro, Logon, acho que fizeram um trabalho muito bom nessa área, tem uma boa malha, né? As refinarias são quase todas interligadas no Brasil, tem interligações também com terminais de distribuição, né, na ponta. O que falta é talvez você ter uma abrangência maior, né? E um planejamento um pouco mais integrado entre empresas e governo para a gente ter um direcionamento adequado para que realmente, né, esse investimento ele se traduza em competitividade e redução de custo para o consumidor na ponta, que eu acho que é o objetivo final de uma cadeia, né? Agora, a responsabilidade do investimento do duto, só para eu entender um pouco de quem que é, André, é do governo, é da iniciativa privada, até porque o duto ele passa por diversas localidades, municípios. Como é que isso é no Brasil? Depende muito. A gente está conduzindo um projeto, por exemplo, de interligação com a refinaria, né, de Paulínia. Esse projeto é um projeto de 2 km de duto e nós estamos conduzindo esse projeto ambientalmente, né? As licenças que a gente está buscando hoje a nível municipal, federal e estadual, né, para que isso se viabilize, toda ela sendo conduzida com a nossa liderança, a liderança da Opla. Mas, quando se trata de um projeto maior, distâncias maiores, né, com a complexidade de passar por grandes cidades ou por localidades um pouco mais complicado, eu acredito que o papel do governo é fundamental. Embora eu não tenha visto iniciativa do governo federal recente, né, nesse sentido, mas eu acho que as empresas como Transpetro, né, que são subsidiárias do governo, e a própria Petrobras têm feito investimento historicamente, né, nesses dutos, certamente estando dentro de um componente federal fica mais fácil. Mas a iniciativa privada tem condições de fazer, de viabilizar. A Logon é um exemplo disso, é um projeto de investimento que tem a Copersucar, a Raízen e a BR, né, como sócios do empreendimento e que conseguiu viabilizar a implementação de um duto que sai de Uberaba, Ribeirão Preto até Paulínia. A partir de Paulínia se interconecta com o sistema de duto da Petrobras, permitindo levar etanol para vários mercados, né? Então, acho que é um desafio, mas é possível ser feito, tanto pela iniciativa privada quanto pelo governo federal. Obviamente que se você tiver um apoio, né, uma indução
do governo nesse sentido tornaria mais fácil o papel da iniciativa privada. Mas acho que há condições plenas de encarar o desafio, né? Os principais desafios acho que são ambientais, né? E as licenças para se passar em cidades, mas é viável e é plenamente possível de ser feito. André, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o André Leal. O André é diretor-geral da Opla Logística. Nós voltamos no instante. BPO financeiro é um conceito familiar para você? Já falamos muito aqui sobre o BPO contábil, mas a terceirização dos processos de gestão financeira vem crescendo em todos os tipos e tamanhos de empresas. Há benefícios claros, tanto para pequenos e médios negócios, quanto para companhias muito bem estabelecidas. Muitos gestores não têm tempo para organizar as finanças ou não têm uma equipe de experts no assunto. Uma alternativa é direcionar essas atividades para especialistas terceirizados, que chegam oferecendo, além de conhecimento, as ferramentas eficazes para automatizar processos e minimizar erros. O BPO tem potencial para resolver situações como uma equipe reduzida, falha de processos, controle manuais devido à falta de um sistema adequado e também a falta de confiança na informação. Às vezes, as empresas até têm a informação, mas não possuem meios para cruzar esses dados e elaborar relatórios. A tecnologia oferecida por uma boa empresa de BPO tem um papel fundamental nesse sentido. O BPO, então, é uma aposta em confiabilidade, agilidade e segurança, com a adoção de boas práticas de gestão financeira. No geral, as atividades terceirizadas são contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa, faturamento e até gestão de indicadores. Contratar um BPO financeiro pode significar um aumento de produtividade, redução de custos e uma melhor estruturação financeira do negócio. Nada melhor do que unir esses processos à terceirização de outras áreas, como contabilidade, fiscal e folha de pagamento, centralizando a operação e garantindo ainda mais a curacidade das informações. Quer desenhar um projeto de BPO financeiro para a sua empresa? Procure o controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o André Leal. O André é diretor-geral da Opla Logística. André, nós tivemos, digo particularmente do meu lado, a grata satisfação de conhecer o amigo num evento promovido pela Robert Half, reunindo lá cerca de 25 presidentes para a gente falar sobre política, sobre economia, sobre tendência. Na sua opinião, qual a importância de nós termos encontros dessa natureza para compartilhar conhecimento e para estabelecer novas conexões profissionais, André? Eu acho que é fundamental, né, esse trabalho que vocês fazem, né, a Leeds, juntamente com a Robert Half, né, uma parceria que vem dando bastante resultado, né. Eu fico feliz de ter sido convidado, de ter participado daquele evento. Eu acho que é uma oportunidade ímpar dos profissionais poderem se conhecer, né, da gente discutir temas relevantes para o nosso país, para as nossas empresas, né, a partir de um network bem estruturado, da forma como vocês conduzem, acho que dá uma tranquilidade para o profissional participar, né? E cria-se ali uma comunidade que eu acho que pode ajudar nas transformações que a gente precisa, né? Não só nas questões dos temas relacionados às empresas, mas também do lado do conhecimento individual, da gente melhorar as nossas relações, né? E ajudar de uma maneira como um todo assim, a comunidade empresarial da região a se desenvolver. Então acho que é fundamental, acho que o Brasil ainda tem pouca iniciativa nesse sentido. Eu acho que o trabalho de liderança e pioneiro que você tem feito, acho que junto com a Robert Half ajuda a gente a enxergar um caminho um pouco mais estruturado para que realmente o network no Brasil vire uma coisa um pouco mais profissional e menos amadora como a gente vê hoje em dia, né? Agora, o grande desafio nosso como Prime é desafiá-los a sair da toca, né? O presidente de uma grande empresa sabe que nós sabemos os desafios que é você conciliar uma agenda
quer seja pela responsabilidade de comandar um grande negócio ou por comandar a equipe. Como é que você consegue se organizar, André, e conseguir, por exemplo, estar aqui hoje gravando um programa de televisão com a tua operação lá bombando? Como é que você consegue criar na tua agenda um espaço para poder desenvolver relacionamento profissional? Realmente é um desafio. A gente tem buscado, né, cada vez mais também desenvolver esse lado, mas eu acho que tudo começa... Primeiro você tem que ter uma boa equipe, né? Eu acho que todo profissional tem que ter uma boa equipe, tem que saber delegar, tem que ter um time no qual você confie, para que você possa delegar e também conseguir ter tempo para fazer coisas estratégicas, né? Não ficar só no operacional ali no dia a dia. Então eu tento organizar a minha agenda de forma que eu consiga encaixar também alguns eventos, né? Não só no meio onde a gente está inserido, do mercado de combustível, etanol, logística, mas também eventos que possam trazer um ganho de networking, né, para nós, para a nossa empresa. Então a gente está sempre priorizando. Eu acho que é uma questão de você ter uma agenda planejada, né, previamente, ter um bom time que possa tocar o boom enquanto você está ausente, né, ter um certo planejamento e disciplina. Acho que é fundamental a disciplina também. No nosso meio é importante, a gente precisa conseguir planejar e executar. Então, a partir do momento que a gente combinou, eu travei a minha agenda e consegui estar hoje aqui, né? Eventualmente surge um imprevisto, mas graças a Deus não foi o caso. A gente conseguiu cumprir aí essa agenda com você. Mas é fundamental, acho que ter um planejamento, um bom time, disciplina, para que a gente garanta aí uma boa execução do que a gente planeja, né? A gente tem em primeira mão para o amigo, André, um projeto ano que vem que se chama Histórias Inspiradoras. A gente vai estabelecer a linha do tempo na carreira de grandes executivos e vamos buscar lá atrás, no nascimento, educação, relacionamento com o filho, toda a trajetória que ele percorreu até chegar na posição que ele ocupa hoje, presidente de uma grande empresa. Falando do André, 20 anos de história já nessa jornada corporativa, André. Lá atrás você tinha a expectativa de assumir a direção de uma grande empresa, isso foi acontecendo. Como é que, olhando para trás, você vê a tua carreira? Acho que a gente sempre tem alguma ambição, né? Acho que a partir do momento que você entra no meio empresarial, a própria dinâmica das organizações vai te movendo para o crescimento, né? E em cima dos desafios que você vai enfrentando, dos gaps que você vai verificando, você vai buscando essa superação. Quando você se vê, já está numa situação já no nível interessante dentro da empresa, ocupando um cargo de representatividade, e a partir daí eu acho que é buscar realmente algumas variáveis que eu acho que são fundamentais, né? Você tem que estar muito engajado com o propósito da organização na qual você faz parte, você tem que cultuar os valores das empresas, eu acho que é importante, né? Com atitudes, com exemplos, não só no discurso, né? Ter um posicionamento alinhado do ponto de vista de execução, né, com o que se espera na organização. Então, acho que quando você consegue equilibrar essas questões, naturalmente o crescimento surge, né? E a partir do momento que você está exposto a situações mais complexas, de desafios, e consegue se sair bem, naturalmente você vai galgando patamares maiores aí de crescimento. Então, essa questão de ter chegado a diretor-geral numa empresa como o Opla, ela aconteceu meio que naturalmente, né, a partir de um trabalho que eu venho executando, de todo um histórico, um background positivo de entrega, de realizações, e eu acho que em algum momento a oportunidade surge, né? Então, aquela história, a gente tem que estar preparado para a oportunidade, porque ela vai sempre passar na nossa frente, mas, sem dúvida, exige uma preparação prévia. E para quem olha hoje um diretor-geral dessa grande empresa como a Opla, pensa que foi tudo mar e rosa, né? Mas nessa jornada deve ter tido espinhos. Você teve algum mentor, alguém que foi referência, que te motivou, que te incentivou a você perseverar apesar das dificuldades, né? Sem dúvida, eu acho que todos os nossos líderes, né, e eu sempre busquei aprender com todos eles ao longo da minha carreira, sempre prestei bastante atenção em alguns detalhes, né? Eu acho que a inspiração direta ali dos seus líderes, ela é fundamental. São pessoas que estão naquelas posições porque tiveram mérito para estar naquelas posições, né? Então, eu sempre busquei olhar para o lado positivo, mas também vendo oportunidades em cima dos gaps apresentados. E ao longo da sua carreira, você vai passando por vários líderes e tirando o melhor de cada um, né?
e com isso formando também o seu próprio estilo de liderança. Então acho que não citaria um especificamente, porque foram vários, eu poderia correr aqui o risco de esquecer o nome de alguém, mas é fundamental que a gente tenha essa inspiração. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e organizações, né, por onde passam também pessoas assim, bastante diferenciadas, preparadas, né, e isso acho que ajudou bastante na consolidação do meu conhecimento. Sou muito grato a todos eles. Agora, dentro dessa responsabilidade que um grande executivo tem de liderar uma grande empresa, tem o lado pessoal, o lado familiar, marido, pai. Como é que você consegue equilibrar esses pratos todos simultaneamente e fazer com que a tua vida tenha equilíbrio e que nenhuma área seja beneficiada nem em detrimento da outra? Como é que você organiza a tua vida para poder viver esses diversos personagens, André? Acho que esse é o grande desafio, né? Todos nós tentamos aí buscar esse equilíbrio. Eu venho, claro que isso é um aprendizado permanente, eu tenho tentado cada vez mais dedicar tempo, né, de forma equilibrada a essas duas coisas. Claro, sem dúvida, para mim família é prioridade, né, isso eu tenho como uma coisa bastante clara, mas a gente também tem alguns combinados, né, tem os momentos que a empresa vai requerer um pouco mais da minha agenda, da minha disponibilidade, e quando isso for necessário, acho que a gente vai estar bem conversado dentro de casa para que a turma entenda, né? Mas é importante a gente estar pleno também com a família, no momento em que a gente está com a família, não estar dividido, e também quando a gente está no trabalho, a gente buscar estar pleno, né? Esse é o meu antídoto para isso, é tentar viver aquele presente com a maior intensidade possível e tentando, no ambiente empresarial, ser bastante produtivo, né? E em casa, a gente viver plenamente aqueles momentos para que a gente possa realmente estar com a família de corpo presente e de mente presente, né? Não só ali, né? Todo grande executivo ele precisa estar preparado para viver sob pressão, né? Como é que você lida com a pressão? Como é que se lida com a adversidade? A gente tem olhado, infelizmente, esses últimos anos e visto o Brasil andando de lado, se não andando de ré. Como é que você consegue, André, lidar, considerando que você está no meio dessas duas grandes corporações, com dois grandes presidentes, como é que você consegue lidar com a pressão no seu dia a dia por resultado, por produtividade, por crescimento? Como é que você lida com isso? Realmente eu acho que tem uma questão que é fundamental, né? A gente tem que tentar antever o máximo as situações, né? Então, o que eu busco fazer para evitar a situação de pressão e estresse exagerado é planejar, né, dentro do escopo das nossas atividades e tentar antever situações que possam trazer momentos de grande estresse, né, de grande ansiedade, né? Então, a gente trabalhar de forma planejada, cumprir os combinados, eu acho que isso é fundamental, né? E estar sempre olhando a organização de uma maneira ampla, né? Todos os riscos que envolve, os stakeholders relacionados. Então, quanto mais você faz isso com planejamento, acho que você diminui os eventos de estresse, né? Sempre pensando também um pouco mais a longo prazo, em sustentabilidade, não tomar decisões que coloquem a corporação em risco, né? De forma exagerada. Então, o risco ele tem que ser bem ponderado, bem medido, né? O dinheiro do acionista ele precisa ser bem trabalhado e bem preservado. Então, a gente tem esse cuidado, né, de antever essas situações para tentar passar por situações de estresse. Mas eu acho que é fundamental também pelo lado pessoal a gente buscar algumas coisas que nos ajudem, né? Então, eu gosto de praticar esporte, eu jogo tênis, eu pratico corrida, né, e faço academia. Então, eu consigo ainda organizar a minha agenda pelo menos 2 ou 3 vezes na semana para ter esse momento, né? E também no fim de semana, quando a gente está com a família, a gente consegue esvaziar um pouco ali a bateria, né? Eu acho que essa convivência também com a família ajuda a gente a aliviar um pouco a pressão e o estresse, e eu acho que um pouco de esporte ajuda também a eliminar, né, esse componente aí cumulativo de estresse que tanto prejudica a gente no nosso dia a dia. Então, quando você consegue equilibrar isso, eu acho que fica mais fácil essas situações aí. Eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Olhando para o futuro, você ainda jovem, uma posição tão importante que você já alcançou, o que você deseja alcançar no futuro próximo da tua carreira, André? Acho que, olhando para o futuro, de curtíssimo prazo, nossa intenção é entregar, né, a estratégia que foi desenvolvida para o nosso negócio. Estamos buscando deixar um legado, né, que é um crescimento importante, uma integração de um ativo importante aqui na região de Paulínia, gerar crescimento, gerar desenvolvimento
social, né, com esse empreendimento nosso. Então a gente está bem focado nisso, bastante motivado, e na sequência a ideia é que a gente vá aprimorando cada vez mais a nossa liderança, né, que é um aprendizado permanente, para que a gente possa fazer face a desafios aí mais complexos que certamente aparecerão. Obrigado mais uma vez pelo prestígio, obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.